Fala meus queridos, eu sou o Guilherme, sejam todos muito bem-vindos ao Lugar de Curioso. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito atual, vou trazer um assunto sobre pandemias. Ou seja, a gente vai falar sobre as 5 maiores pandemias que a gente já enfrentou na história. Eu sei que é um tema de vídeo um pouco delicado, se você não quer ver esse vídeo eu vou deixar outro vídeo aqui no card, você pode pular direto para ele. Se você quer saber quais foram as 5 maiores pandemias que a gente já enfrentou, fica aqui comigo que eu vou trazer logo depois da vinheta. Bom, essa pandemia que a gente está enfrentando agora, do novo coronavírus, ela causou medo em todo mundo. E não é para menos. Essa não é a primeira vez que a gente enfrenta uma pandemia e sempre acontece isso. Não tem como, cara. Não tem como a gente ficar tranquilo no meio de uma doença que afeta todo o nosso planeta. Bom, o cenário atual é muito semelhante ao que já aconteceu várias outras vezes e quase destruiu toda a vida como a gente conhece. Mas tem uma coisa que não vai destruir a vida como a gente conhece, é você deixar seu like aqui. Isso na verdade só vai ajudar a gente a crescer o canal e aí cada vez mais longe. Muito obrigado, hein? Bom, vamos começar pela peste bubônica. A peste bubônica ela foi uma doença que também foi conhecida como a praga. A praga, como é conhecida, é causada por uma bactéria e é disseminada principalmente por roedores como ratos, camundongos, esquilos e também pulgas. Alguns sintomas dessa doença são inchaço em algumas partes do corpo, assim como febre, dores de cabeça, entre outros. A doença, que também era conhecida como a peste negra, assolou a Europa do século XIV. Estima-se que a doença matou entre 75 e 200 milhões de pessoas, reduzindo drasticamente a população da época, que era de aproximadamente 450 milhões de pessoas. Essa doença já vem atormentando a humanidade há mais de 3.000 anos. Desde o faraó Ramsés II até uma das rainhas da Inglaterra tiveram a temida bexiga. Os principais sintomas da doença eram febre, erupções na garganta, boca e até mesmo no rosto. A varíola era um vírus que era transmitido de pessoa para pessoa através das vias respiratórias. E a doença foi completamente erradicada depois da vacinação em massa em 1980. A primeira epidemia global da cólera registrada foi em 1817, porém até hoje ela não tem uma cura definitiva. De tempos em tempos, quando essa bactéria sofre mutação, a gente volta a sofrer com a cólera, por isso ela ainda é considerada uma pandemia. Bom, a cólera é transmitida através do consumo de água ou de alimentos contaminados, e ela é muito mais comum em países subdesenvolvidos, com mais dificuldade ao acesso de alimentos e também de saneamento básico. O Brasil é um dos países que sofre muito com casos de cólera, principalmente em várias regiões pelo nordeste do país. E um dos países mais afetados no mundo pela cólera foi o Haiti, principalmente na época de 2010. No Iêmen aconteceu um dos surtos mais recentes da doença, que foi no ano de 2019 e aproximadamente 40 mil pessoas morreram por causa da cólera. Os principais sintomas são diarreia, náuseas e também muita cólica. Apesar de existir uma vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz, ou seja, ela não erradica completamente a doença. E por conta disso, o principal tratamento é feito através de antibióticos. A próxima pandemia que a gente vai trazer aqui é a gripe espanhola. Ela ocorreu em 1918 e estima-se que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas ao redor do mundo e que aproximadamente 1/4 da população mundial foi infectada pela gripe espanhola, que é uma variação da nossa conhecida influenza. Os sintomas da gripe espanhola eram muito parecidos com o do atual coronavírus, o SARS-CoV-2, então a gente já conhece eles muito bem. Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, perca de paladar, entre vários outros. E infelizmente não existia cura para essa doença. Aqui em São Paulo o pessoal acreditava que um remédio caseiro ia adiantar e muito. Eles faziam um remédio à base de cachaça, limão e mel. E foi daí que surgiu a nossa caipirinha segundo o Instituto Nacional de Cachaças. Cara, que coisa mais inusitada. O miserável é um gênio! A próxima pandemia na nossa lista é a pandemia do H1N1, ou seja, a gripe suína. O vírus H1N1, ou seja, a gripe suína, foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. Aqui no Brasil estima-se que matou aproximadamente 16 mil pessoas. Tudo aponta para que o vírus tenha surgido de uma criação de porcos no México e acabou se alastrando rapidamente por todo o mundo. O contágio da gripe suína é feito a partir de gotículas, tanto através do ar quanto de superfícies contaminadas. Os principais sintomas da gripe suína são próximos aos de uma gripe comum que a gente conhece, porém muito mais fortes, podendo levar as pessoas facilmente à morte. E pessoal, lembrando, a gente ainda não está livre do coronavírus, então vamos se cuidar o máximo possível para a gente poder sair o melhor possível dessa situação.
mesmo com mais de 500 mil pessoas mortas só aqui no Brasil. Saiam apenas o essencial. Lembrando, se for possível para você, fique em casa, deixe o joinha, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo. Valeu!